Trabalho, este é o título do capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior Eu sou o Vicente Rodrigues. e este é o SemeaCast, um podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo deste capítulo 7. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos. Primeiramente, quero pedir desculpa, né, pela voz. Hoje eu estou com a voz um pouco ruim, rouca, mas vamos que vamos. Então, Gladstone, nesse primeiro parágrafo que você leu aqui agora, né, que ele fala para a gente retratar mentalmente a luz sobre os planos superiores. Se eu não estiver enganado, em alguns podcasts anteriores a gente falou sobre a necessidade do trabalho, né, da atividade constante, porque a atividade constante no trabalho, como ela é uma lei imutável, né, e ela é imposta pelo Criador, conforme fala no Livro dos Espíritos, ela serve para nos empenhar ao progresso e para nos dar a questão prazer e soberania, humildade principalmente, né? Só que aí entram os conceitos entre o abuso, muitas das vezes, do poder com relação ao trabalho, né? Ou não respeitando o time de cada um. Mas o trabalho, ele de uma certa forma, ele é necessário para que a gente não caia na ociosidade, né? E que a gente desempenhe a nossa inteligência em comunidade. Porque o trabalho, ele é essencial para esse aprimoramento espiritual com relação a desenvolvimento intelectual, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e vai aprendendo coisas novas com relação à vida, ao desempenho da vida em comunidade, e vai se aproximando mais da inteligência superior, ou seja, através do desempenho facultativo de cada dia, a gente vai estudando a natureza e vai aprendendo com a natureza também. Lembrando que a gente é um ser inteligente, né? Da mesma forma que a gente falou em outras questões de podcast também, que a gente saiu da questão irracional, né? E estamos na questão racional agora, ou seja, saímos do ambiente animal, né? Primitivo e tal, e estamos desenvolvendo-nos com o passar do tempo. E o trabalho tem essa função de fazer com que a nossa inteligência seja desempenhada, né? E automaticamente a gente aprende a trabalhar como comunidade. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. Isso, no passado, né, antigamente, quando a gente ainda estava um pouco mais em fase de aprendizado, vamos supor, antes da época de Jesus, na época de Sócrates, onde ainda existia, infelizmente, né, a escravidão, por questão de força, poder. Então, para que servia isso, teoricamente? É uma fase de evolução, na verdade, né? Não que esteja correto, a gente sabe que é uma fase que se passou, assim como a gente passa por N fases durante
a trajetória da humanidade, né, a questão cronológica e tal, né? Mas lembrando que no Espiritismo existe a lei da reencarnação e Deus, sendo totalmente justo, né, ele permite que a gente, teoricamente, plante, mas tenha colheita, ou seja, um dia a gente colhe, né, através da reencarnação. Então, o trabalho, ele precisa ser digno, ou seja, precisa ser da forma correta, para que não prejudique ninguém, né, porque lembrando que a vida, ela é um completo ciclo. A frase do Allan Kardec, inclusive, é viver, renascer e progredir, ou seja, sempre estando em ciclo, morrer e renascer, até que atingiremos um grau de evolução sublime e maior, né? Se for pegar pelo lado do espiritismo, não existe inocente, teoricamente falando, né? Existe uma lei de causa e efeito, né? Mas ainda estamos em processo de aprendizado dessa lei de causa e efeito, onde tudo retorna num resultado, seja positivo ou negativamente falando. E conforme a humanidade vai progredindo e trabalhando, a gente vai tendo mais noção sobre essas leis, né? Tendo compreensão de como que as leis funcionam, né? Através do estudo e da atividade diária. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Isso. E que agora ele fala, né, justamente o que a gente estava comentando agora, né? Sobre a parte da escravidão, infelizmente, né? Reservados, igual diz, ao braço dos supostos livres, né? Da inércia, ou seja, onde só impunha a tarefa, mas não tinha ali, teoricamente, um trabalho braçal. Deus coloca o homem conforme a sua necessidade, né? Ou seja, aquele que, por exemplo, hoje tem condição de não, teoricamente, estar num trabalho braçal, ele, de uma certa forma, também está trabalhando a sua inteligência, né? Em distribuir o trabalho para aqueles que estão, teoricamente, seus subalternos, mas da forma correta, sem abusar, sem agir de forma incoerente e respeitando o tempo de trabalho de cada um, tipo, do horário comercial. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Isso, aqui ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte: se a gente não trabalha, se a gente se mantém estagnado, automaticamente a gente cai na ociosidade, e a ociosidade, ela é preguiçosa, ó, ela é prejudicial. Por que que ela é prejudicial? Porque ela pode impactar-nos diretamente, né? Olhando para o lado do espírito, quando a gente evolui, né, quando a gente dá um salto espiritual, mesmo após o desencarne, o espírito continua sendo quem ele é. Então a atividade continua, talvez até mais intensa. Os espíritos mais evoluídos, né, que estão em hierarquias maiores, eles não param, estão trabalhando constantemente em atividade. Só que o trabalho em si, ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser um bem-estar, passa a transferir um bem-estar, né? E esse é o intuito principal. Mas por que que hoje a gente ainda não tem, talvez, esse bem-estar no trabalho? Porque o mundo ainda está em fase de evolução, então existe muita coisa errada ainda dentro do trabalho. Ainda o trabalho muitas das vezes é gerado talvez por ganância, por questões que vai além de explicação. Então, quando o trabalho for sendo trabalhado de forma digna e mais equilibrada, essas questões vão sendo também purificadas com o tempo, né? Lembrando que a gente ainda está num planeta de provas e expiações, onde todos que se encontram no planeta estão em fase de evolução, então sujeito a quedas e erros, né, constantemente. Por isso que a gente ainda não tem não tem ainda um pleno estabelecimento com relação ao trabalho, tipo de bem-estar, vamos supor assim. Mas muita gente já se encontra em alguns trabalhos, que é uma coisa boa. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio
de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. Exatamente. Então aqui, o que ele diz, né? Para a gente, teoricamente, ver, em parar de ver o problema e ver a solução, porque quando a gente vê a solução, o problema não existe mais. Então o que acontece? Todo trabalho, ele tem, teoricamente, o objetivo de facultar ao espírito uma imersão de avanço espiritual, né? Quando ele diz as faculdades do espírito. Então, esse é o objetivo. Ou seja, você está hoje reencarnado, mas você vai trabalhando, por exemplo, num trabalho e você fala, nossa, não gosto desse trabalho. Querendo ou não, ele está te ensinando alguma coisa espiritual, talvez a humildade, talvez a aceitação, né? Então, tem N coisas que a gente aprende no meio do serviço ali, tá em convivência, porque o trabalho é uma segunda família, né? Então, tem essas questões que ele falou, não é tipo, como ele diz, agir por agir, tipo, de uma forma robótica, mas muitas das vezes absorver a essência principal daquilo que você está estudando, que você está fazendo ali, que você está trabalhando. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então, Glaucio, é o que ele reforçando o que a gente estava falando, né? Que o objetivo do trabalho é realmente nos libertar de quem a gente era no passado, ou seja, nos ensinando e nos modelando a coisas novas. Lembrando que o objetivo da vida, no contexto geral, é esse: nos libertar, né? Matar o velho eu, as velhas manias, as velhas indisciplinações que a gente tinha e construir uma disciplina nova com uma moral diferente. Então, muitas das vezes, por isso que a gente se sente desconfortável no local que a gente se encontra, né? Porque Deus não faz nada de forma aleatória. Deus é toda sabedoria justa e boa. Então, tipo, se eu tô num lugar que eu me sinto mal, eu preciso entender o porquê que eu não estou confortável onde eu estou, seja dentro da família, seja no trabalho, seja em qualquer circunstância. Lembrando que a humildade sobressai em qualquer questão. Então, esse é o intuito, aprender, né, e ver o objetivo do porquê que eu estou ali. E a partir do momento que aquilo não me incomoda mais, eu venci aquela prova e automaticamente Deus me ajuda a conceder coisas melhores. Mas é preciso ter aceitação e humildade, resignação, para que a gente consiga vencer, né, e entender o objetivo daquela imposição, muitas das vezes. Que o objetivo da vida é essa, né, progresso. E aqui ele fala uma coisa interessante, né? Que a natureza em si está em trabalho também, né? Ou seja, tudo está em movimento, nada está parado. Igual ele diz ali também que no caso, né, nas regiões infernais, conforme ele cita ali em cima, existe movimento incessante. Por mais que talvez a gente fale, nossa, mas estão trabalhando de forma errada aos nossos olhos, aos olhos de Deus, mas existe um movimento e também estão teoricamente em progresso, né? A gente não pode julgar porque são fases de aprendizado. Então, tipo assim, o trabalho ele é digno, né? Mas aí precisa, igual ele diz lá atrás, a gente precisa enxergar o objetivo daquele trabalho e não trabalhar por trabalhar de forma automática, né, robotizada, né? E a partir desse momento que a gente entende esse esforço, a gente consegue sim desempenhar o nosso papel muito melhor com aceitação e automaticamente, igual a gente falou, a humildade e a gente consegue encontrar trabalhos até melhores, né? E dar uma evolução, né? E chegar em cargos maiores, né? E conforme ele diz aqui também, no caso, o nosso corpo também está em movimento, está em trabalho, as células trabalhando, todo o sistema trabalhando de forma organizada. Então, realmente, a vida é um trabalho. No momento, a gente vê como imposição, mas no futuro, com a bênção de Deus, depois, né, de humildade, aceitação, a gente passa a ver que é uma necessidade mesmo do espírito e da matéria, né, para que você trabalhe de forma digna e conquiste um bem-estar de forma, né, consciência tranquila, de trabalho bem feito e em rumo ao progresso, incentivando, dando exemplo também. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes,
todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. É, que ele fala, né, Glass, sobre a questão do trabalho que a gente estava mencionando, né? O trabalho ele edifica o homem. E no futuro, né, a gente acredita que aqueles que teoricamente desempenham mais, né, têm mais atividade e predisposição a ajudar os outros, fazem a questão do trabalho voluntário, né, que é tipo, para de olhar somente para si e olha de forma exterior para o próximo, ou seja, dando uma mão, auxílio ao próximo, né? E esse é o objetivo da espiritualidade superior, que todos se ajudem como uma comunidade, né, para que todos conseguimos, de braços dados, conseguir avançar, né, e dar saltos maiores espiritualmente falando. Então, esse é o objetivo, né? Igual diz, o espelho do próprio semelhante, né? E assim se tornará o reflexo da esfera divina, igual ele diz, ou seja, aonde no futuro reinará a paz, e aquela paz que Jesus nos ensinou lá atrás, né? Sem ganância, com humildade, sempre querendo o bem do próximo. E, ou seja, quando eu quero o bem do próximo, quando eu ajudo o próximo, automaticamente Deus cuida dos seus. É aquele velho ditado. Então, né, aí já não existe mais ambição, né, em questões, né, do meu orgulho, do meu ego, etc. Mas sim apenas a vontade de trabalhar em prol do Cristo e da espiritualidade superior. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe um concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. E aqui, Graça, você falou duas frases interessantes, né? O trabalho-ação transforma o ambiente, ou seja, o trabalho contínuo, né, de várias formas, edifica o homem e o ambiente que a gente está, né? E aqui ele diz o trabalho em serviço, né, transforma o homem, ou seja, em serviço é aquilo que nós falou, não é trabalhar por trabalhar, né, de forma robótica, mas você entender o significado do trabalho que você está executando, o objetivo do porquê você está ali, qual é o papel que ele quer te ensinar. E lembrando que não é olhando para o exterior do seu trabalho, tipo, para o problema do que está te afetando lá fora, mas o objetivo do porquê você está ali, o que você está aprendendo ali. Lembrando que na questão espiritual não existe acaso, né? Então tudo acontece da forma que precisa acontecer para nos ensinar alguma coisa, né? Igual ele diz aqui também sobre as tarefas renumeradas, né, que conquistam um agradecimento, que é digno, né? Mas muitas das vezes elas permanecem, igual ele fala, administradas ao mundo, né, em troca vulgar, né? Infelizmente, que é quando muitas das vezes a gente trabalha somente por dinheiro, por ganância, né? E esquece a essência moral, que muitas das vezes nos coloca em situações pouco complicadas quando partir para o outro plano. Lembrando que o intuito da vida é sempre auxílio ao próximo, né? Porque a gente fala, amanhã você vai voltar. Se a gente quer um mundo melhor, igual o Gandhi falava, é necessário que você trabalhe para que esse mundo melhor se desempenhe e se desenvolva. Porque, querendo ou não, todos nós voltaremos um dia, cedo ou tarde. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Isso, só que aqui ele fala, né, que é o seguinte, quando a gente atinge um grau um pouco mais evoluído de avanço espiritual, né, quando a gente começa, na verdade, a enxergar o exterior que a gente estava comentando agora, ou seja, começa a ver que se hoje eu sofro, tem pessoas que sofrem mais do que eu, e o sofrimento, muitas das vezes, após, igual a gente falou, quando a gente encontra o sentido dele, ele talvez não é tão um sofrimento assim. Então, a gente consegue observar que tem pessoas que estão em situações mais complexas do que nós. Então, a gente para de sair da situação de coitado, né, para poder ajudar outras pessoas. E aí a gente encontra uma felicidade em poder ajudar aqueles que estão em situações mais complexas do que nós, né? E é o que ele diz aí, quando a gente entra nessa questão, a gente desdobra a influência da bondade celestial, né? Que é aquela que ampara sem pagamento quando a gente fala material, mas é uma satisfação espiritual de tarefa realmente cumprida, né?
e consciência, muitas das vezes, vai amenizando, né? Porque todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, conforme a gente falou, né? Somos humanos ainda, pecadores, mas conforme a gente vai trabalhando pelo próximo, que são aqueles que o destino nos coloca de outras épocas para reajustamento, a nossa consciência vai ficando em paz através desse trabalho voluntário, principalmente, né? E esse trabalho voluntário também pode ser feito dentro do lugar onde a gente trabalha de forma remunerada também, né? Então, tipo, tem pessoas que estão ali, a gente pode fazer palavras amigas, né? Que não é só através do trabalho, tipo mão de obra, mas através de afeto, né? Através de palavras amigas, consolo, né? Escutar muitas das vezes também. Então, existe N meios de ajudar. Mas como que eu sei quando eu estou ajudando? Quando você é, ajuda com o intuito de querer que a outra pessoa saia da situação ruim que ela está, ou seja, você doa de coração, que é aquela frase de Jesus, né? Amo uns aos outros como eu vos amei. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza e necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aquilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Isso, e aqui é o que a gente fala, né? Quando a gente entra nessa questão de ajudar o próximo, é quando você realmente entende e muitas das vezes a vida começa a fazer um pouco mais de sentido para nós, né? Que é a humanidade em si, poder ajudar, né? E esse aqui é o que Jesus verdadeiramente quis nos ensinar lá atrás, ou seja, quando ele sacrificou o próprio eu dele em prol do próximo, da humanidade. E em qualquer circunstância, mesmo sendo agredido fisicamente, verbalmente, ele não revidou. Simplesmente aconselhava, baixava a cabeça quando necessitava, se calava diante de acusações, mas seguia firme e seguia adiante, né? Então, ou seja, Jesus tinha uma certeza de que o futuro do planeta seria aquele, ou seja, seria a humildade. Então, nada como o irmão mais velho para nos ensinar. Então, esse é o intuito dele, que ele quis, ou seja, a paz interior. Tanto é que tem uma frase uma passagem na Bíblia que ele diz: Eu te dou a minha paz, mas eu não posso te dar a paz do mundo, né? Então, ou seja, a paz que ele tinha, a certeza que ele tinha de que existia uma vida futura, uma vida espiritual, e as questões materiais, elas só têm uma felicidade instantânea, ou seja, ela só preenche um vazio de outro tempo, da minha encarnação anterior, muitas das vezes, aquele sentimento, mas se não tiver propósito, logo logo você vai sentir necessidade de novo, enquanto que a questão espiritual ele te preenche por uma vida inteira, né? Quando você ajuda pessoas, aquela paz, aquela felicidade, ela te acompanha, né? E a gratidão te acompanha. Então esse é o intuito, que a gente possa se ajudar a todos, né? Igualmente falando. E observando sempre o exemplo maior que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. E aqui ele fez, né, um resumo final, que é justamente isso. Conforme a gente estiver trabalhando, né, conseguir chegar nesse grau de evolução, o trabalho não é mais imposto, ele é voluntário, né, 100% voluntário. E é a pura verdade, quando a gente desencarna, né, chega no outro plano e atinge esse grau de evolução principalmente, todos geralmente voltam para ajudar aqueles que ficaram, aqueles que faz parte da família, aqueles mais próximos, muitas das vezes, né? Então, por isso que ele diz que o espírito, o intuito do espírito é sempre trabalho, porque ele entende o motivo e para de ser, propriamente falando, um trabalho forçado e se torna uma questão de alegria. E espiritualmente falando, os espíritos, né, se não fosse por eles, os espíritos superiores, hoje nós estaria talvez até numa situação 10 vezes mais complicada, né? Então, esse é o intuito, igual ele diz ali, né?
são as maravilhas que Deus nos deu, né? Que os irmãos que já adiantaram voltam para ajudar os que ainda estão na fase do caminho, né? E espalhar, no caso, as maravilhas do céu por toda a parte. Lembrando que, só falar uma partezinha aqui também, que eu vi no Livro dos Espíritos, que é interessante, mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver? O que não o pode? Aí ele tem uma passagem muito interessante que fala: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade, né? Então aqui ele mostra que o intuito realmente é esse, é um ajudando ao outro, né? Um estendendo a mão para o outro. E lembrando que o nosso estudo, né, do livro Pensamento e Vida não tem um objetivo de entrar em conflito com nenhum tipo de religião, não é um objetivo afetar ninguém, é apenas um estudo, né, dentro da doutrina espírita, né, ao qual estamos estudando todos juntos e aprendendo também junto, né, conforme a permissão, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, este foi o capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Se vocês ouvem a gente através do Spotify, peço que nos classifique, nos avalie, dê 3 estrelinhas para levantar um pouco o nosso alcance, né, dentro da plataforma. Não se esqueça também de seguir o podcast para que você receba notificação sempre que a gente soltar um episódio novo. Se você ouve a gente pelo YouTube, não se esqueça de curtir os vídeos e de se inscrever em nosso canal. E também de ativar os sininhos para receber notificações sempre que há episódios novos. Lembrando que os episódios são disponibilizados às sextas-feiras, 18 horas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado